Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a depressão pós-parto e mesmo depressão na gestação e ficou alguma dúvida a respeito da segurança do tratamento na mulher gestante, porque afinal de contas a gente conhece um pouco ou já ouviu falar dos riscos que existem ou dos potenciais eventuais riscos que existem, a gente prescrever uma medicação para o feto, né? Porque a mãe ela acaba passando substâncias não só nutritivas, mas também todas as outras substâncias pelo sangue ali, pela barreira placentária, que acaba chegando no neném, né? Mas primeiro eu queria lembrar vocês que tudo isso, essa preocupação que a gente tem, essa ideia, que às vezes a gente nem sabe bem de onde, da preocupação com medicações da gestação, ela é mais ou menos recente. Então, lá pela década de 50, 60, eu não sei, talvez vocês se recordem, houve uma situação com a prescrição de talidomina, que era um antiemético, era uma medicação para diminuir vômitos, e foi prescrito, e foi realmente uma situação muito triste, muito dramática, porque milhares de crianças acabaram tendo problemas, né, de desenvolvimento e nasceram com problemas, e elas hoje inclusive são adultas. E a partir daquilo houve realmente um movimento, né, principalmente das agências sanitárias, né, governamentais, para tentar, né, salvaguardar, vamos dizer assim, com segurança a saúde do neném e da mãe. Então isso hoje está muito em voga, né? Mas eu queria comentar uma questão que é mais ou menos assim. Veja, infelizmente nós não temos segurança nenhuma, né? Eu falo isso, mas explico. Veja, cientificamente, para a gente determinar que uma substância fez mal para o neném, a gente precisaria fazer um estudo mais ou menos assim. Pega o remédio que você acha que pode fazer mal para o neném, pega um grupo de mães, para metade das mães você dá aquele remédio, para outra metade você dá um placebo e vê se a taxa de problemas de nascimento, né, de malformações congênitas foi maior em um ou em qual dos dois grupos. Mas veja, é bem evidente que uma situação assim, uma hipótese dessas, ela não é testada, a ética impede a gente fazer algo assim. Então a gente tem, de fato, uma limitação em estudar a segurança das medicações para a gestação. Nos Estados Unidos existe o FDA, que é o Food and Drug Administration, ele seria basicamente o proporcional aqui da Anvisa, né? Aqui para o Brasil, e eles regulam de uma maneira assim mais ou menos seguida no resto do mundo. Eles fazem uma classificação quanto aos riscos, né, inerentes a cada medicação. Eles dividem em categorias que basicamente são A, B, C, D e X, mas veja que essas classificações elas dizem por si mesmas dificuldades da segurança. Porque veja, a categoria A, que seria mais segura, é aquela onde nós temos estudos humanos que mostram que realmente aquela medicação não traz prejuízos para o bebê. Mas veja aquilo que eu falei agora há pouco, né? Esse estudo, eles na verdade são quase incidentais, quase acidentais. E na verdade a produção deles de maneira deliberada, ele fica bem comprometido por questões éticas. Então, na realidade, esses estudos, ou os estudos que mais baseiam, mais norteiam a prescrição de medicação, são os estudos que fazem testes com bebês animais, né? Então, ratos, macacos, coisas assim. Só que, veja, não existe uma ligação tão direta entre a biologia animal e a biologia do ser humano. As espécies variam bastante. Então, a segurança científica, da evidência científica, não é tão boa. Mas o fato que eu estava comentando sobre as categorias que o FDA divide para classificar a segurança das medicações, então, categoria A mais segura é essa, mas infelizmente a menor parte dos remédios tem essa classificação. A maior parte dos remédios tem classificação B e C, que falam a respeito de existirem ou não existirem estudos em animais que possam, né, trazer alguma espécie de segurança para a gente, né? E
A classe X, que é a última, seria realmente aquelas onde os riscos são muito elevados, realmente existe certeza, como a talidomida, existe certeza que não se pode tomar durante a gestação porque vai acontecer uma malformação para o neném. Mas isso também é delicado, porque vocês vejam que em certas situações o obstetra ele precisa inclusive escolher entre a vida da gestante e do neném. Então veja, na prática sempre será uma questão de custo-efetividade, uma balança, né, de benefícios e prejuízos. Então se uma mulher, né, ela está com graves danos comportamentais, bom, talvez a gente precise aceitar categoria C. Né? Agora, se é coisa mais leve, a gente poderia, vamos dizer, exigir um nível de segurança maior. Porém, existe um detalhe aqui. Por exemplo, na depressão, que é onde a gente mais prescreve medicações, eu diria assim que estão ali também entre A, B e C, né? Mas eu diria assim que, veja, a não prescrição dessa medicação não é simplesmente segurança para esse binômio materno-fetal, porque, veja, o não tratamento vai, na verdade, trazer por consequência uma pessoa que vai continuar em um estado depressivo ansioso. E veja quais vão ser os prejuízos dessa situação de estresse, tanto hormonal, corticoides, adrenalina relacionadas a quem está estressado. Qual vai ser esse impacto para a gestação? A gente sabe que tem, mas a gente realmente faltam bastante estudos para que a gente possa ter uma visão um pouquinho mais clara. Então, entender um pouco, a situação ela é, na verdade, bastante incerta do ponto de vista de dar certezas, isso é difícil. Porém, a gente tem muitos remédios de muito tempo de mercado. Eu diria que se houvesse uma situação grave para o neném, como foi com a talidomida, é uma questão de muito pouco tempo até que a comunidade médica perceba que tem alguma coisa ali muito errada. Então, via de regra, os tratamentos que são antigos, de décadas, né, que acidentalmente a pessoa estava tomando e engravidou, ou seja, não foi intencional tomar durante a gestação, mas percebeu que estava grávida e estava tomando, mostram que são seguros, tá? Então, é isso, tá? Se você gostou, dá um like, dá um joinha. Obrigado pela sua presença. Meu nome é Carlos Henrique Oliva, sou psiquiatra. Um abraço, até a próxima e tchau.